Bom dia, meus amores. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, né? Iniciamos o nosso mês, né? Desde ontem. Mas ainda estamos no comecinho. Hoje tem entrega de trabalho, tá? Não se esqueçam, foi passado na semana passada. Mas vamos lá. Nós vamos falar hoje na página 9 sobre plantas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as plantas, como elas são formadas e quais são as suas principais estruturas e alguns tipos, né, de planta que existem. Primeiro, aqui na página 9, já falei com vocês, né? Na página 9, nós vamos entender que o nosso reino vegetal, ele é formado por diversas plantas. Nós temos diversos tipos de plantas de vegetais diferentes, né? Tem plantas que são enormes, tem plantas que são pequenas, tem plantas que são médias, tem plantas que são pequenininhas. Nós vamos ver um pouquinho, nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas hoje. Beleza? Vamos lá. Nós falamos já uma vez que seres autotróficos produzem o seu próprio alimento e a planta é um deles. A planta, ela é um ser autotrófico. O que significa? Ela produz o seu próprio alimento. E como que ela faz isso? Através da fotossíntese, tá? Então, ela absorve a luz do sol, faz com que aquela luz do sol se torne energia para ela e ela produz o seu próprio alimento, que é o açúcar, né? Que ela também absorve água do solo, tá, gente? Ela fabrica o seu alimento através da luz do sol, mas ela também precisa de outros alimentos para poder sobreviver, como água, que ela pega do solo, e sais minerais, que ela também puxa do solo, tá bom? E nesse processo de fabricação, né, de energia que ela tira da luz do sol, depois de todo o processo dela, ela elimina gás oxigênio, tá bom? Então, ela absorve o gás carbônico, libera o oxigênio, mas ela também consome esse gás oxigênio. Então, o tanto que ela libera é o tanto que ela mais ou menos consome. Então, não são, como nós já falamos, as plantas não são a nossa principal fonte de oxigênio, tá? As algas que são a nossa principal fonte de oxigênio. Não vamos esquecer disso. Então, vamos lá. Ainda na página 9, ele vai falar assim, ó. As plantas precisam de gás carbônico, que foi o que eu falei, que ela absorve gás carbônico, luz, que é a luz do sol, né? Água e sais minerais, tá bom? E a presença do seu pigmento mais importante, que é a clorofila, tá bom? A clorofila é a que faz esse pigmento dela ser verde, faz as plantas e os vegetais eles serem verdes. Isso se chama clorofila, tá bom? Isso ajuda muito. Essa cor dela ajuda muito. A clorofila é o que ajuda na absorção de luz, tá? Do sol. E vamos lá. Aqui, ele mostra um desenhozinho para vocês. Aqui, de tudo que eu falei. Então, aqui, ela absorve luz do sol, ela puxa água, sais minerais. Isso aqui é o que ela libera. Oxigênio, água, açúcar. Como ela se alimenta, ela fabrica, né, o açúcar para ela poder se alimentar, que é o que transforma em energia. Alguns animais também pegam esse açúcar que ela produz e se alimentam dele, como as borboletas ou como as abelhas. Elas não pousam nas flores e sugam esse néctar da flor. Então, acho que tem flores, né? Acho que não tem. Elas eliminam esse oxigênio e essa água aí. Vamos lá. Aqui, a liberação do oxigênio é o fator primordial para a manutenção da vida no planeta. Então, gente, foi o que eu falei. Oxigênio, gente, todo ser vivo precisa de oxigênio para sobreviver. Pelo menos a maior parte, pouquíssimos seres vivos utilizam algum outro tipo de gás para poder sobreviver, gente. Quase impossível. Mas existem, né? E como eu falei, as plantas, elas não são a principal responsável pela liberação desse oxigênio, e sim as algas, tá bom? Elas consomem o próprio gás que elas liberam. Vamos lá, meus amores, virando a página, célula vegetal. Na página 10, ele vai falar
que tem a célula vegetal, como que ela é? Ó, célula vegetal possui pequenas diferenças entre outras células, como a dos animais, que nós não vamos ver agora, tá bom? O que tá falando aqui são só as células vegetais. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele mostra para vocês, aqui, ó, bem no cantinho, é o vacúolo. O vacúolo, se vocês verem aqui, ele é onde ele armazena água. Então, para que serve o vacúolo? Isso aqui é dentro da célula de um vegetal. Então, o vegetal, ele é formado de diversas células. Ele é pluricelular, ou seja, ele tem mais de uma célula. Se ele tem mais de uma célula, ele vai ter várias células, certo? Então, o vegetal ele vai ter várias células. Cada célula dele vai ter essa estrutura aqui. Isso aqui é uma célula, tá? Então, a célula é formada de vacúolo, que é o que vai armazenar a água, tá bom? Aqui, ó. A parede celular, que é o que vai dar proteção para aquela célula. Então, a parede celular, ela ajuda na proteção da célula. E nós temos também aqui o cloroplasto, que é o que ajuda aqui, ó, cloroplasto. São esses pontinhos verdes aqui, tá vendo? Ele ajuda na fotossíntese e na clorofila, que é o que dá cor aos vegetais, a cor verde dos vegetais. Beleza? Essa é a estrutura da nossa célula vegetal. Cuidado que eu posso pedir a estrutura dessa célula na prova, hein? Ó, fica atento. Vamos lá. Grupo de vegetais. Como eu disse, existem diversas plantas diferentes, existem diversos vegetais diferentes. Maior, outro menor, cada um de um tipo. E nós vamos ver alguns tipos de vegetais agora, tá bom? Os grupos são divididos em briófitas. O que são briófitas? As briófitas, elas não possuem vasos condutores. O que isso significa? Ela não tem a capacidade de crescer muito. Ela é uma planta que geralmente fica em lugares escuros e úmidos, como aqueles musgozinhos, sabe os musgos? Que é aquele negócio verde que fica geralmente em pedra de cachoeira, ou pedra que tem perto de, sabe, cisterna de pedra, sabe? Que tem aqueles musgos verdes assim, que geralmente é um lugar úmido. Todo lugar que tem musgo, você pode perceber que é um lugar que é meio úmido, que é meio molhadinho. Então, o musgo, ele vai ser uma briófita. Por quê? Essas plantas bem pequenininhas assim, sabe? Que crescem bem pouquinho, que quase não dão pra ver assim o tamanho dela, né? A gente só vê que tem várias. Os musgos a gente vê que tem várias, aquele monte de musgo assim. Mas são várias plantas pequenininhas, vários vegetais pequenininhos. Eles são chamados de briófitas, tá bom? Próximo, pteridófitas. Pteridófitas. O que são as pteridófitas? Elas são plantas normais, só que são plantas que não têm semente. Elas são plantas que não dão semente nenhuma. Elas só nascem uma planta, mas ela não dá semente. Ela nasce através de reprodução, mas ela não dá nenhum tipo de semente. Beleza? É tipo a samambaia. Você já viu semente em samambaia? Que eu nunca vi. Se vocês viram, a samambaia de vocês é especial, tá bom? Mas vamos lá. Então, briófitas são tipo musgos, que são plantas bem pequenininhas. Pteridófitas são samambaias, que são plantas que não têm semente, tá bom? As gimnospermas. Gimnospermas são plantas comuns, também assim como samambaias, que crescem normais, como pinheiros, araucárias, coníferas. São plantas, são vegetais, tá? Que dão sementes, são ao contrário das pteridófitas. Então, as pteridófitas não dão semente e as gimnospermas, elas dão sementes, tá bom? Gimnospermas, elas só dão sementes. Sabe o pinheiro, sabe aquelas pinhas que a gente pendura na árvore de Natal? Aquelas, tipo aquele negocinho, não sei explicar pra vocês.
Mas é aquelas pinhas que a gente bota assim na árvore de Natal. Eu sei, eu acho que vocês já sabem o que é que eu tô falando. Então, são plantas gimnospermas, são plantas que dão sementes, tá bom? E as angiospermas são plantas que dão sementes e dão frutos. Então, recapitulando, briófitas são plantas bem pequenininhas que não possuem vasos condutores. Pteridófitas são vegetais que não dão semente, não dão nada, é só a planta. Ela não dá semente, nem flor, nem fruto, nada. Ela só é a planta. A gimnosperma são vegetais que possuem semente, tá bom? E as angiospermas, elas possuem semente que dão frutos. Então, toda árvore que dá fruto, ela é uma angiosperma. E toda árvore que só tem semente, não tem fruto, só semente, é gimnosperma. Angiosperma dá flor e fruto. Semente, flor e fruto. Isso é uma angiosperma. Gimnosperma só dá semente. E a pteridófita não dá semente, não dá flor, não dá fruto, dá nada. É só planta. E a briófita são as plantas bem pequenininhas, como os musgos, tá bom? Principais estruturas, na página 11. Algumas estruturas são consideradas básicas em todo vegetal. Essa explicação se deve ao fato de serem encontradas em quase todos os indivíduos do reino. Obviamente, o tamanho e a forma de cada uma das estruturas dependerão do grupo em que se encontram. O que isso significa? Ele vai falar que todo vegetal, todas as plantas, elas vão possuir a mesma estrutura. Elas vão ter raiz, caule e folhas. Todo vegetal vai ter raiz, caule e folha, porque é a principal estrutura dos vegetais. Só que alguns vão ser maiores, alguns caules vão ser maiores, outros menores, algumas folhas vão ser maiores, outras menores, algumas raízes vão ser maiores, outras menores. Isso vai variar de vegetal para vegetal, tá bom? Mas todos eles vão ter. Cada um vai ter de um tamanho diferente, porque isso varia de cada espécie de vegetal, mas todos vão ter a mesma estrutura. Beleza? Então vamos lá. Raiz. Para que serve a raiz? A raiz, ela vai fazer o quê? Ajudar na planta a pegar água, sais minerais. É ela que vai fazer com que a planta tire isso do solo. Ó, planta pela retirada de sais minerais e água, tá bom? Só que a raiz, ela também ajuda na fixação, né, gente? Como é que a planta vai ficar ali em pezinha se não tivesse a raiz lá segurando ela? Então, a raiz é como se fosse os nossos pés, que deixa a gente em pé, tá bom? Claro que nós temos o nosso esqueleto, né, que ajuda na sustentação, mas as plantas, elas têm as raízes, que são que ajudam elas na sustentação e também têm a função de pegar água e sais minerais do solo para fazer a manutenção da sua vida, né, gente? Então, vamos lá. Caule. Ele também é responsável. O caule é responsável pela sustentação, a raiz é pela fixação, tá? A raiz, ela fixa a planta ali. A planta, ela é parada por causa da raiz, porque a raiz não se mexe, a raiz não anda, ela fica ali parada. Então, a planta, ela é fixa. O caule, ele vai ajudar na sustentação da planta, né? Que é o que vai fazer a planta ficar em pé. É como se fosse o nosso esqueleto. E é através do caule que vai passar toda a seiva, né, da planta, que são a água e os sais minerais que vão ser distribuídas para as folhas, para os galhozinhos, né? Então, tudo isso vai ser feito através do caule, tá bom? É o caule que vai auxiliar isso e também no crescimento da planta. Então, por exemplo, a planta, ela precisa de luz do sol, certo? Certo. É o caule que vai auxiliar ela a crescer até chegar a um ponto de que ela consiga absorver a luz do sol. Por exemplo, se é uma área, sabe aquelas árvores que são imensas, 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 que ficam em lugares que são muito escuros? Então, tipo, a planta, ela cresce muito até chegar a um lugar que ela consegue absorver a luz do sol.
Então, é o caule que auxilia isso nela, tá bom? O tamanho que ela fica, até ela conseguir absorver a luz do sol. Ele ajuda na sustentação da planta, que é o que faz ela ficar em pé. E ajuda também no transporte de água e sais minerais, que é a seiva, tá bom? As folhas, elas captam, né, a luz que faz a fotossíntese, é através da folha que isso é feito, porque é a folha que absorve toda essa energia, toda essa luz. E também absorve os gases, como eu falei, o gás carbônico, o gás oxigênio. Isso tudo é respiração da planta, tudo é feito pelas folhas, tá bom? Então as folhas, ela é o responsável por isso, pela planta respirar, pela planta transpirar e pela planta absorver luz e gás carbônico e oxigênio através dela, beleza? Então, as três principais estruturas: raiz, caule e folha. Não se esqueçam que isso com certeza vai cair em simulado e prova, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Também temos o caule. Isso foi o que eu falei, gente, ó. Temos caules de tamanho variados, formatos variados, grupos ricos de vegetais. Isso foi o que eu falei. Existem plantas de diversos tipos que possuem tamanhos maiores, caules maiores, folhas maiores, raízes maiores. Outros vão possuir menores. Algumas plantas vão possuir flores, frutos, sementes. Outras vão ter só semente, outras não vão ter nada. Então, essas são as três estruturas que todo vegetal vai ter. Por exemplo, a samambaia. A samambaia ela vai ter raiz, caule e flor. Não, raiz, caule e folhas. Raiz, caule e folha, a samambaia. Agora, um pé de manga. Ele vai ter raiz, caule, flor, semente e fruto. Ele vai ter mais coisa. Porém, ele deixou de ter raiz, caule e flor? Não, ele só tem coisas a mais. Ele é um vegetal diferente. Um pinheiro, ele vai ter raiz, caule, flor e semente. Ele não vai ter fruto, mas ele vai ter semente. Então é diferente. Cada vegetal ele vai ter a sua estrutura. Mas isso não significa que ele deixa de ter essas três principais estruturas. Beleza? Beleza. Então aqui, ó. Gente, aqui atrás fala a mesma coisa que eu já falei. Então, eu quero que vocês façam o exercício da página 12, da página 13, da página 14, beleza? Hoje, nós vamos estudar dois conteúdos: plantas e os animais vertebrados e invertebrados, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho deles também. Por quê? Eu vou dar essa aula hoje, as duas aulas hoje, porque senão as nossas aulas não vão conseguir acabar em setembro. Então, matemática, vocês têm 2 vezes por semana. Ciências tem bastante conteúdo. Se eu der um conteúdo por semana, vai chegar no final de setembro e a gente não vai ter acabado os conteúdos. Então, eu vou precisar dar tanto hoje... Deixa eu ver aqui se tem mais algum dia que eu vou ter que dar aula junto. Eu acho que é só um dia só. É só a aula de hoje. A aula de hoje vai ter plantas e animais vertebrados. As outras aulas vão ser uma aula por semana, tá bom? Eu tive que fazer isso porque senão a gente não ia conseguir dar conta dos nossos conteúdos. E como a aula de plantas é bem tranquila, é bem facinho de vocês entenderem, eu vou dar junto animais vertebrados e invertebrados, beleza? Até porque nós não vamos ter trabalho sobre essa matéria. É só um conteúdo para vocês absorverem mesmo, tá bom? Não esqueçam de copiar o conteúdo que está na plataforma, tá bom? De copiar no caderno e fazer a atividade. Então, o livro, página 12, 13 e 14, beleza? Vamos entrar no nosso conteúdo de animais vertebrados e invertebrados. Então, vamos lá. Página 15, animais vertebrados e invertebrados. Primeira coisa, antes de nós não falamos na planta, né? As células, a estrutura da célula da planta, que é uma característica de todos os vegetais, de todas as plantas. Aqui nos animais vertebrados e invertebrados, como são animais, nós vamos ter também uma célula que é característica desses animais. Uma célula que vai possuir organelas que são muito parecidas. O que são organelas? Organelas, parece, né? Nós não temos órgãos dentro da gente? Rim, fígado, pulmão, coração, isso tudo não é um órgão?
Então, a célula de um animal, ela vai possuir organelas. Então, cada célula, ela tem órgãos dentro dela, tá bom? Organelas, então, são os órgãos das células, beleza? Então, cada célula animal, elas vão ter características parecidas. Que características são essas? Aqui na página 15, ele mostra pra vocês, ó. O número 1, ele, aqui, ó, esse amarelinho aqui, ele vai ser os lisossomos. Os lisossomos, eles... Deixa eu descer o livro aqui. Os lisossomos, eles vão ter a função de digestão intracelular. Ou seja, ele vai ajudar na digestão da célula, porque a célula precisa absorver nutrientes para poder continuar o seu funcionamento. E o lisossomo ele vai ser responsável pela digestão desses alimentos que a célula consome, beleza? 2. Mitocôndrias. É só vocês acompanharem na imagem aí junto comigo. Essa parte roxa que tem um negócio amarelo no meio, que parece um cachorro-quente colorido. Não parece um cachorro-quente com mostarda em cima? Então, isso se chama mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pela produção de energia da célula. Então, toda célula precisa de energia e a mitocôndria que é responsável por isso. Beleza? Número 3 são os centríolos. Os centríolos são o que ajuda as células na sua divisão. Ou seja, toda célula ela precisa se multiplicar. Toda célula se reproduz. Ela vira várias. Uma célula vira 4. Então, todo centríolo vai ajudar na divisão celular, beleza? Então, lisossomos ajuda na digestão. Mitocôndria ajuda na produção de energia e centríolo ajuda na divisão celular. Beleza. Descendo mais um pouquinho. Características comuns dos animais vertebrados e invertebrados. Todo animal, ele é heterotrófico. O que significa isso? Heterotróficos. Heterotróficos, mesma coisa. O que é um animal heterotrófico? É animal que... Qualquer animal, gente. Como nós falamos, as plantas, elas são autotróficas. Ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Agora, heterotróficos são seres vivos que precisam ir em busca do seu próprio alimento. Ou seja, eles têm que ir procurar o seu alimento. O alimento não vem até eles ou eles produzem. Eles têm que ir atrás, do mesmo jeito que nós. Nós, seres humanos, somos heterotróficos. E os animais é a mesma coisa. Você já viu um animal ficar parado lá? Igual a planta. E ele se alimenta sozinho? Não, né? Todo animal ele precisa ir em busca do seu alimento. A maioria das vezes, eles vão caçar o seu alimento, né? Então, heterotrófico significa isso. Ir atrás do seu alimento. Precisar buscar o seu alimento. Porque eles não fabricam, igual as plantas, o seu próprio alimento. São seres eucariontes, ou seja, produzem organização nuclear. Eles possuem núcleo nas suas células e eles produzem organização na sua célula. Cada célula tem a sua coisinha lá, cada célula tem o seu... tem as suas organelas, tem um núcleo. Então, isso são seres eucariontes. São pluricelulares. O que são seres pluricelulares? Seres unicelulares, significa que só tem uma célula. Celular de célula, uma. Agora, pluri é muita. E celular, célula. Então, pluricelular, muitas células. Então, seres pluricelulares significam que eles têm milhares de células, eles têm muitas células. Beleza? O que facilita eles serem pluricelulares? Pluricelulares fazem com que eles consigam produzir tecido, eles consigam produzir os seus órgãos, eles conseguem produzir um sistema no corpo deles, tá bom? Isso porque cada célula vai ter uma função em algum lugar diferente. Tem célula que vai ser específica só pro cérebro, tem célula que vai ser específica só para boca, tem célula que vai ser específica só para o coração. Então, cada célula vai ser específica para um determinado lugar. Isso, o que os seres pluricelulares, beleza? Seres unicelulares só tem uma célula, né, gente? Então, ele não tem como produzir mais nada. Vamos lá. Os animais, como eu falei, eles são divididos em vertebrados e invertebrados. Vamos falar primeiro dos vertebrados. Os animais vertebrados, qual é a principal característica deles? Eles possuem vértebra, ou seja, eles possuem coluna vertebral.
Nós não temos a nossa coluna aqui atrás? Não sabemos disso? Se vocês passarem a mão, vocês sentem aquele osso nas costas? Então, isso é a coluna vertebral de nós, seres humanos. Só que os animais, eles também possuem coluna vertebral. Alguns animais, tá? Existem animais vertebrados e animais invertebrados, ou seja, animais que possuem coluna vertebral e animais que não possuem coluna vertebral. Aqui, ó, ele mostra foto desse cachorro, né? Parece um cachorro, um lobo, mas acho que é um cachorro. Um cachorro, e essa parte em vermelho aqui é a coluna do cachorro, tá bom? Então, geralmente, esses animais que são quadrúpedes, ou seja, ficam em 4 patas, eles têm essa coluna assim, né, mais deitada, assim, ao invés de ser igual a nossa, que é assim. Mas, então, os animais que são vertebrados, eles possuem coluna vertebral. É o que vai ajudar na sustentação do corpo daquele animal, tá bom? Vamos lá. Ó, deixa eu achar uma partezinha aqui que eu achei interessante. Ó, essa estrutura permite a sustentação do animal, que foi o que eu falei, e possibilita movimentos mais elaborados, que liga diretamente a ossos, cartilagens e músculos. Então tá, cadê? Tá. Então, o que ele falou? Liga diretamente a ossos, cartilagens e músculo. A coluna, ela também liga todo o nosso sistema. Ela é o que dá sustentação, mas ela liga o nosso corpo todinho. Ela é ligada aos nossos músculos, ela é ligada ao nossos ossos, às nossas cartilagens, ela é ligada a todo o nosso corpo, beleza? Os animais vertebrados, eles já não possuem essa mesma coisa. Vamos lá. Os animais vertebrados, todo animal vertebrado, né? Todo o reino de animais vertebrados é dividido em 5 grupos. Quais são esses grupos? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São os 5 grupos dos animais vertebrados, tá bom? Vamos falar sobre cada um deles, começando pelos peixes, beleza? Então, gente, os peixes. Os peixes, eles são exclusivamente aquáticos, tá bom? Nunca vi peixe andando, gente, pelo amor de Deus. Então, os peixes, eles são completamente aquáticos, exclusivamente aquáticos, beleza? Os peixes, eles podem ser tanto carnívoros quanto herbívoros, ou seja, eles podem se alimentar tanto só de carne como só de plantas, mas eles também podem ser onívoros, ou seja, existem peixes que se alimentam de carne e de plantas. Então, todo animal que se alimenta tanto de carne como de plantas, eles são considerados onívoros. Então, tem peixe que é carnívoro, tem peixe que é herbívoro, ou seja, só de plantas, e tem peixe que é onívoro, que é planta e carne, beleza? Então, os peixes, eles podem ser esses 3 tipos: carnívoros, onívoros e herbívoros, tá bom? Os peixes, eles colocam os seus ovos na água mesmo, até porque eles não vivem na terra, então eles só têm essa opção, né, gente? Eles só podem colocar seus ovos na água e eles colocam os seus ovos na água. Aqui, os peixes, eles são adaptados para a natação, óbvio, ou seja, eles possuem nadadeiras, o seu corpo recoberto de escamas, tá bom? O que facilita na vida deles, né? O que facilita no decorrer da sua vida. Então, ó, seu corpo recoberto de escamas, sendo alguns peixes possuem escamas modificadas. Ou seja, tem peixes que possuem escamas diferentes, né? Que são mais resistentes ou que são adaptadas para algum tipo de ambiente na qual ele vive. Anfíbios são seres que passam metade da vida na água e metade da vida na terra, ou seja, ele é terrestre e aquático, tá bom? Então, os anfíbios, eles são tanto terrestres quanto aquáticos. Eles colocam os seus ovos na água, tá? E eles nascem na água. Tanto que eles parecem até aqueles peixinhos, mas eles são girinos, né? Que eles têm cauda no começo, mas eles são peixes, ó. São anfíbios, tá bom? Então, os anfíbios, eles nascem na água e depois eles vão para a terra. Mas, vira e mexe, eles voltam para a água, porque eles também gostam de ficar nesse ambiente, até porque a sua reprodução também é feita na água, ou seja, eles colocam os ovos na água. Então, eles precisam voltar para a água em algum momento para poder se reproduzir e colocar os seus ovos lá. Beleza? Outra coisa, os adultos, eles continuam dependendo da água, como eu falei, os que são filhotes, são jovens, né? Eles ficam na água e os adultos, eles vão para a terra, mas eles voltam para a água em algum momento da sua vida.
Eles colocam seus ovos lá, né? Até porque, ó, a sua pele úmida possibilita respiração cutânea. O que é respiração cutânea? Respiração pela pele. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não sei se algum de vocês sabe, mas vou falar. Não sei se algum de vocês já fez isso, de jogar sal em sapo, sabe? Que eles ficam correndo, eles se coçam. Então, por que eles fazem isso? Por que eles correm? Por que eles ficam se coçando ou procurando alguma água? Porque a respiração deles é feita pela pele. Eles respiram pela pele. Então, se você joga sal no lugar onde eles estão respirando, eles ficam sufocados e isso queima eles. O sal queima eles e atrapalha na sua respiração. Então, por isso que eles ficam correndo para procurar água. Nunca façam isso, gente. É tanta maldade jogar sal no bichinho. O bichinho não tá fazendo nada, o bichinho não morde, não faz nada. Deixa o bichinho quieto lá na dele, ou então espanta ele assim, mas sem bater, tá bom? Então vamos lá. Eles fazem respiração cutânea, ou seja, respiração cutânea é respiração pela pele, tá bom? Outra coisa, eles são divididos em 3 grupos, os anfíbios. Eles têm anfíbios que não têm cauda, ou seja, que não tem aquele rabinho, né? Que é sapo, perereca, rã. Tem os anfíbios que sem patas, que é a cobra cega. Ela é sem pata, mas ela é um anfíbio, tá bom? E os que têm pata e cauda, que é a salamandra. Então, que não tem cauda, sapo, perereca e rã. Os que não têm pata, que é a cobra cega, e os que têm pata e cauda, que é a salamandra. Beleza? Beleza. Próximo grupo, répteis. Os répteis, eles são animais totalmente de ambiente terrestre. Beleza? Os répteis, eles não vivem na água, embora que a cobra, ela vai um pouquinho para a água, né? Mas ela não vive na água. Ela vai até a água, ela sabe nadar, normal, mas ela não vive lá, ela não mora na água, ela vive na terra, tá bom? Eles colocam os seus ovos na terra ou na areia. Qualquer réptil, ele vai colocar os seus ovos tanto na terra quanto na areia, tá bom? Ó, aqui, ó. Muitos répteis passam boa parte da sua vida na água. Jacarés, tartarugas, por exemplo. Não significa que eles vão viver a vida toda lá. Eles são animais que são totalmente terrestres, mas também são aquáticos, eles são meio a meio. Então, eles vivem mais na terra do que na água, mas eles também passam uma parte da sua vida na água, beleza? Porque eles gostam desse ambiente, para eles é confortável e eles também conseguem alimento através de um ambiente aquático, beleza? Os répteis, eles também têm um corpo revestido de escamas, só que geralmente aquela carapaça mais dura, né? Porque eles ficam na terra, não fica tão úmido igual os peixes, mas eles também possuem escamas, beleza? Ó, possuem grande variedade de indivíduos, inclusive indivíduos sem patas, assim como as serpentes e as cobras, tá bom? Que são répteis que não possuem patas. Vocês já viram cobra andando, gente? A cobra se rasteja, pelo amor de Deus. A maioria dos répteis, eles possuem patas, mas as cobras, elas não possuem, tá bom? E eles podem ser herbívoros, ou seja, só de plantas, carnívoros, só de carne, ou onívoros, igual os peixes, né? Que se alimentam tanto de planta quanto de carne. Eles também têm essas 3 opções, beleza? Aves. Aves são também vertebrados, tá bom? Cadê, ó? A maioria delas consegue voar, não são todas as aves que voam, tá bom, gente? Elas possuem aquela estrutura para voo, mas nem todas conseguem voar. Por exemplo, galinha. Você já viu galinha voando? Galinha não voa. Ela dá aqueles saltos, né? Ela bate a asa, dá aqueles saltos, mas ela não consegue voar por aí igual um passarinho, né? Mas ela é uma ave, tá bom? Ó, ossos ocos. Por que que as aves têm ossos ocos? Porque os ossos ocos, eles são mais leves, o que permitem com que elas consigam voar com mais facilidade. Porque imagina, se elas têm aqueles ossos pesados, completamente fechados, né, que não são ocos, aquele osso ia pesar, ela ia conseguir voar muito pouco, se é que ela ia conseguir voar. Então, os ossos ocos facilitam ela nessa parte de voar, tá bom?
Ó, permite a entrada de ar, bico. Toda ave, ela vai ter bico, tá bom, gente? E penas. Então, toda ave, ela vai ter aquela estrutura para voo, vai ter bico, vai ter penas e vão ter ossos ocos. Beleza? Ó, além disso, possui uma espécie de bolsa, o saco aéreo que armazena ar, que não apresentam bexiga urinária, o que deixaria o animal mais pesado. Então, essa característica facilita com que ele voe também. Por quê? Tudo que facilita para a ave não pesar, para ela conseguir voar com mais facilidade, ela possui, tá bom? Como isso aqui que eu falei, o saco aéreo que armazena ar e não apresenta uma bexiga urinária, porque a bexiga faz com que ela ficasse mais pesada também, tá bom? As aves colocam os seus ovos em ninhos, vocês sabem, né? Elas formam aqueles ninhozinhos dela lá e elas colocam os seus ovos lá. Geralmente em lugares altos, né? Que é onde animais não conseguem achar, tá bom? Ó, árvores, algumas enterram, né? Que também facilita para os animais não acharem buracos na terra, alto de montanha, entre outros. Geralmente em lugares altos, mas tem aves que botam seus animais, seus ovos enterrados, tá bom? Elas também podem ser herbívoras, carnívoras ou onívoras, tá bom? Então, herbívoras, novamente, só se alimenta de vegetal. Carnívora só de carne e onívora tanto de um quanto de outro. Se alimenta das duas coisas, tá bom? Mamíferos. Mamíferos somos nós, seres humanos, né, também. Todos os animais que nascem de parto, ou seja, a mãe, né, a macha, olha, a fêmea expulsa aquele nenenzinho, né, seja de animal ou nós seres humanos, somos mamíferos, tá bom? Todos os mamíferos, eles têm o seu corpo recoberto de pelo. Nós temos pelo durante todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo tem pelo, seja aqui, no rosto, no pescoço, qualquer lugar vai ter pelo, tá bom? Nas pernas. Só que tem lugares que tem mais pelos do que outro, ó. Na cabeça tem um monte de cabelo aqui, ó. Na sobrancelha tem cabelo, mas aqui, ó, não tem tanto. Tem bem pouquinho, assim como todo mundo, tá bom? Os animais mamíferos, eles vão ter o corpo recoberto de pelo, tá bom? Ó, grande parte do indivíduo possui placenta, ou seja, que possibilita a mãe nutrir o seu filho. Ou seja, o que é a placenta? Quando o mamífero, ele engravida a fêmea, né? Como a fêmea, ela se reproduz e ela engravida, todo mamífero vai ter uma placenta que faz com que o bebê fique ali dentro, que vai nutrir aquele bebê, que vai ligar a mãe ao feto, que vai ligar a mãe àquele bebezinho que está na barriga dela. Beleza? Então vamos lá. Outra característica importante dos mamíferos são glândulas produtoras de leite, suor, sebo. Então, todo mamífero, como eu falei, ele elimina, ele engravida, né? E expulsa aquele bebê em parto normal. Ou seja, aquele bebê nasce daquela mãe. E o que vai acontecer? Aquele bebê, ele precisa se alimentar de alguma forma. Então, todo mamífero, ele vai possuir aquelas glândulas de leite, ou seja, os peitos que fazem com que a mama, né, que faz com que saia leite e aquele bebê possa se alimentar quando é pequenininho, porque ele ainda não tem dente, ele não sabe comer. Claro que os animais, a maioria deles já nascem com um dentezinho, mas não desenvolvidos, e eles ainda também não têm tanto essa mentalidade, essa maturidade para poder saber e caçar o seu alimento. Então, ele depende da mãe. Então, todo mamífero ele vai possuir essa glândula de leite, tá bom? Os mamíferos, eles podem também ser carnívoros, herbívoros ou onívoros, beleza? E os mamíferos, eles podem ser encontrados tanto em terra quanto em água. Então, na água, nós temos aí as focas, as baleias, nós temos leões marinhos. Aqui na terra, nós temos diversos animais. Leão, leoa, macaco. E, gente, tem tanto animal que às vezes eu até esqueço quantos animais são. Agora, vamos falar um pouquinho dos animais invertebrados. Então, gente, nos animais invertebrados, eles também vão possuir uma infinidade de animais. Existem muitos animais que são invertebrados e que são de espécies diferentes, que são de formas completamente diferentes. Tem animais que vão possuir, vão parecer que têm estruturas como se fossem ossos, né? Que são as estrelas do mar, elas parecem até que têm ossos.
Tem animais que vão possuir conchas, que vão ser molengas, que vão ser compridos, que vão ser pequenos. Vão ter diversos tipos. Tem animais que vão ser completamente aquáticos, tem animais que vão ser só terrestres, tem animais que vão ser os dois. Então, infinidade de animais também invertebrados. Aqui ele vai falar para vocês, ó. Encontramos seres vivos que possuem corpo e hábitos que lembram vegetal, ou seja, esponjas, anêmonas e corais. Esses animais, eles vão lembrar vegetais. Os corais, eles vão ser fixos, tá bom? Os corais, eles vão ficar lá, paradinhos, no cantinho deles, eles não vão se mover como se fosse uma planta. As esponjas do mar, vem me falar do Bob Esponja não, hein? E também temos anêmonas e águas-vivas, tá? Anêmonas vão ser... lembra, quem já viu aqui o nome do filme? Procurando Nemo. Que ele passa naquela anêmona assim, ele vai e volta, vai e volta. Então, aquilo ali é uma anêmona, tá bom? Que vão lembrar vegetais. Também temos os vermes, que tem aquele corpo mais cilíndrico, né? Cilíndrico é como se fosse assim, ó, né? Puxadinho, comprido, como se fosse uma minhoca. Eles vão ter esse corpo cilíndrico e arredondado. E temos os anelídeos. O que são os anelídeos? Que possuem como se fossem anéis, né? Que é a minhoca. A minhoca, ela não parece que tem vários anéis durante o corpo dela? Então, as minhocas e as sanguessugas, elas são anelídeos. Elas parecem que têm anéis durante todo o seu corpo. Elas também vão ser animais vertebrados. Vocês vão perceber, são animais molengas que não têm coluna vertebral. Insetos também, eles não possuem coluna vertebral. Beleza? Aqui, ó. Tem animais que têm corpo mole, com conchas internas ou externas, ou seja, caracóis, ostras, caranguejo. Eles possuem aquela carapaça, mas isso não é coluna vertebral. Eles possuem essa estrutura, que é bem grossa, né? E que ajuda na sua proteção. Mas eles não possuem coluna vertebral. Caramujo, caracol. Cadê? E os moluscos, ó, ostra e polvo, eles vão ser moluscos também, beleza? Então, são animais que não possuem aquela coluna que facilitam na sua locomoção. Geralmente são animais que são mais molenguinhas, que são animais que não têm tanta estrutura. E tem os insetos, né? Eles voam, mas eles não têm aquela coluna vertebral, não são formados de ossos, tá bom? Ó, virando aqui na página 19, ó. Os artrópodes representam um grupo de invertebrado com maior número de indivíduos. São seres de diferentes formas, tamanhos, ambientes ocupados. Esse grupo possui seres com patas bem articulados, com corpo de exoesqueleto e muitas outras particularidades, como antenas, asas, entre outras. São classificados como artrópodes. Então, o que vão ser os artrópodes? Como eu falei, ó, os insetos, os crustáceos, ou seja, as ostras, os caranguejos, os siris. Isso tudo vai ser um crustáceo, porque ele tem aquela, sabe, aquela crostinha de tipo uma carapaça dura, né? Parece que tem osso por fora. Isso vai ser um artrópode, ou seja, um crustáceo. Ó, caranguejos são siris, camarões e os aracnídeos, que vão ser as aranhas e os escorpiões, que não possuem esqueleto também. Então, aracnídeos, aranhas e escorpiões. Os crustáceos, caranguejos, siris, camarões, eles possuem aquele exoesqueleto, aquele esqueleto do lado de fora, né? Que é duro por fora. E, cadê? Os artrópodes nós já falamos, né? Que possuem patas bem articuladas, corpo. Todos esses que nós falamos aqui. E, por fim, os equinodermos. Então, o que são os equinodermos? Eles são aquáticos e possuem, parece que tem ossos do lado, eles também parecem que tem ossos, como eu falei, a estrela do mar, o ouriço, não falei que a estrela do mar, ela parece que tem osso, que ela é mais durinha, né? Mas ela não tem, ela é um equinodermo, ela é do grupo de equinodermos, mas ela não possui coluna vertebral, ela é um ser invertebrado, beleza? Vamos lá. Página 19, façam os exercícios. Página 20 e página 21. Olha, pouquinho, tá bom. 19, 20 e 21, vocês vão fazer os exercícios dessas páginas, tá bom? E também copiar o conteúdo que está disponível na plataforma, não se esqueçam disso.
Na próxima aula nós vamos falar sobre os micro-organismos. Bem legal. Mas vamos lá. Próxima aula, micro-organismos. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, gente. Estou disponível para vocês de 8 a meio-dia. E depois desse horário, assim que eu conseguir, eu respondo a todos vocês. Qualquer dúvida, me chamem, copiem os exercícios. Essa semana temos entrega de trabalho, como eu já falei. Hoje é para entregar trabalho de ciências que foi passado na semana passada, tá bom? Sobre a biosfera. Um beijão, amo vocês. Até amanhã e tchau, tchau!